Bom dia, criancinhas, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo animado, né? Todo mundo animado, semestre acabando, pessoal perto de concluir mais um módulo, né? Vamos lá hoje? Hoje a aula é mais rapidinha, né? Por quê? Porque a gente vai falar de uma célula que é o quê? Que é tranquila, né? Lembrando que a aula hoje é o quê? É hematologia, né, criancinhas? Nós estamos vendo o quê? A hematologia, tá bom? E a gente vai falar com vocês sobre essa célula aqui, o basófilo, né? Só para a gente recordar, para a gente lembrar, para a gente fazer uma retrospectiva das nossas aulas de hematologia, né? Primeiro a gente falou sobre hematopoiese, né? A gente falou sobre a origem das células sanguíneas, como que essas células sanguíneas elas são produzidas no nosso organismo. A gente falou desde a nossa vida intrauterina até chegar no momento que de adulto e de senil, tá? Depois a gente falou o que? Sobre os glóbulos vermelhos, né? Sobre os eritrócitos, hemácias. Glóbulos vermelhos é a mesma coisa que eritrócito, é a mesma coisa que hemácia, né? A gente falou bastante sobre esses glóbulos vermelhos, tá? Vocês descobriram que eles são produzidos na medula óssea, que eles ficam na circulação por 120 dias, né? E aí vai, uma série de coisas. Depois a gente falou sobre a hemoglobina, porque a hemoglobina ela está justamente o que? Dentro dos glóbulos vermelhos, ou seja, dentro das hemácias, não é verdade, criancinhas? Bom, e a gente falou uma série de coisas, vocês viram como que a hemoglobina é formada, né? Formada por um grupo M, radical M, né? Uma parte de proteína e uma parte que não é proteína, tá certo? Então vocês viram que o radical M não é a proteína, né? E a parte proteica é o que? É a globina, não é verdade? Que é formada pelo encadeamento que? De aminoácidos, né, criancinhas? Bom, depois a gente começou a falar dos leucócitos. Leucócitos que também são conhecidos o quê? Como glóbulos brancos, né? Nós falamos dos neutrófilos, nós falamos dos linfócitos, nós falamos dos monócitos, dos eosinófilos e agora a gente vai falar o quê? Dos basófilos. Lembrando, criancinhas, que a gente está falando só dos leucócitos circulantes, que estão o quê? Que circulam no nosso sangue, né? No nosso sangue. O professor de imunologia, provavelmente ele vai falar de outros leucócitos, que são mais os leucócitos teciduais. A gente acabou até comentando um pouquinho com vocês sobre alguns leucócitos teciduais, que estão aonde? Que estão presentes no tecido, né? Eles saem da corrente sanguínea e vão para o tecido, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá falar sobre os basófilos. Olha aqui, vamos ler com o titio aqui embaixo? Vamos ler aqui, ó, vamos lá. Olha só. Os basófilos são os leucócitos mais escassos do sangue e caracterizam pela presença de grandes grânulos macrocromáticos que são ricos em histamina, serotonina, sulfato de condritina e leucotrienos. Olha só, então os basófilos, criancinhas, nós vamos encontrar uma quantidade bem pequena de basófilos na corrente sanguínea. E o que vai acontecer, criancinhas? No citoplasma desse basófilo, ele vai ter um monte de grânulos, ele vai ter tantos grânulos, que vai até esconder o núcleo desse basófilo, né? O núcleo dele vai ficar o quê? Completamente escondido. E nesses grânulos, né, que vai esconder o núcleo, vai ter muitos grânulos azurófilos, né, de cor azul, roxo, né, um roxo intenso, tá cheio dessas enzimas aqui, dessas substâncias. Essas substâncias aí, elas vão ajudar o basófilo em sua função principal, que é o quê? Que é a destruição de corpos estranhos, tá bom? Tá certo? Entendidos? Então, ó, o basófilo, então eles são o quê? Leucócitos granulócitos. É o que mais tem grânulo, né? Porque ele tem aquele monte de grânulos ali no citoplasma, como eu falei para vocês, cheio dessas substâncias aqui, né? De histamina, serotonina, sulfato de condroitina, né? Leucotrienos, tá certo? E os basófilos são leucócitos o quê? Mielócitos. Por que eles são mielócitos? Porque eles vão ser produzidos o quê? Na medula óssea. Eles são produzidos e maturados aonde? Na medula óssea, tá ok? Então, o basófilo ele é granulócito e ele também é mielócito, tá? Ele é o que tem menos quantidade no nosso organismo. Olha aqui o que o titio falou para vocês, ó, o valor de referência do basófilo. Ele é de 0,0
a 2% só na nossa corrente sanguínea, viu? Quantidade o que? Muito pequenininha, né? Bem pequena, tá? Então, se eu vou perguntar para vocês qual é o leucócito circulante que nós menos vamos encontrar, vocês vão responder de bate-pronto, né? Que é o que? Que é o basófilo, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Basófilos são os leucócitos mais escassos. Opa, eu voltei, né, criança? Vamos para frente, ó. Olha aqui. Vamos ver. O aumento de basófilos na corrente sanguínea é conhecido como basofilia e pode estar presente em, olha só, sempre que eu tenho um aumento de uma célula sanguínea, o final vai ser o quê? Filia, né? Então, basofilia significa o quê? O aumento de basófilos, quer dizer, eles vão ter mais do que 2%, né? Olha onde que pode ocorrer essa basofilia, ó. Colite ulcerativa, que é inflamação no intestino, né? Inflamação no intestino, asma, sinusite e rinite, que correspondem a inflamações dos seios paranasais, né? Vocês olham na anatomia, que se encontram nas vias respiratórias, geralmente associadas a infecções, né? Artrite, ó, insuficiência crônica e anemias, o que? Anemias hemolíticas. Nesses casos todinhos aqui, nós vamos ter o que? O que nós chamamos de basofilia, ou seja, o aumento dos basófilos, né? O aumento dos basófilos, tá certo, criancinhas? Então, em todos esses casos aqui, nós vamos ter o que? Nós vamos ter o aumento de basófilo. Criancinhas, o basófilo, ele está muito também relacionado ao que? As chamadas alergias, tá? Se você tiver uma quantidade grande de basófilo aumentado, nós podemos, o médico, ele logo ele vai pensar o que? Em uma espécie de alergia, né? Alergia, tá certo? Bom, vamos continuar aqui, ó. A quantidade diminuída de basófilos é conhecida como basopenia. Como eu também já falei para vocês, toda vez que vocês verem penia, significa o quê? Diminuição, né? Diminuição. Então, isso aí, crianças, é uma situação que é muito difícil, raro de ser observado no hemograma. Por que vai ser raro de ser observado? O valor de referência é de 0 a 2%. Como é que eu vou ter uma coisa menor que zero, não é verdade? Então, quer dizer, muitas das vezes ninguém fala sobre basopenia, tá? Por quê? Porque ele é muito raro, raríssimo, né? Porque o valor de referência mínimo é 0, tá bom? Então, o analista microscópico, né, o microscopista, ele tem que ficar bem atento para saber se pelo menos ele consegue ver o que? Na lâmina toda ali, quando ele está olhando, pelo menos o que? Um basófilo, tá certo, criancinhas? Bom, então era isso que o tio queria falar. Falei para vocês que a aulinha era rápida hoje, né? Basófilo é uma coisa bem simples, bem fácil de entender, tá bom? Vou deixar para vocês lá um questionário, né? Bonitinho. Deixei para vocês também um texto falando sobre os basófilos, tá bom? Sempre eu gosto que vocês façam um resuminho do texto para o quê? Para vocês fixarem melhor e respondam lá as questões na plataforma, tá ok, criancinhas? Um abraço e até o quê? Até a nossa próxima aula, crianças.